Salve! Homens do Brasil, meio do mundo, o movimento Seja Homem. Bem, hoje é um dia muito triste para o Brasil, né? Obviamente não para todos que fazem parte do Brasil, para muitos milhões de brasileiros que puderam conhecer a grande obra, né, de Olavo de Carvalho, tá? E eu vou contar aqui um relato de como eu conheci a obra de Olavo de Carvalho. Bem, no quinto período de psicologia, eu, como muitos sabem, eu dou aula de artes marciais e eu dou aula já há muito tempo, né? Há muitas décadas. E eu estava percebendo que os meus alunos, eles estavam com uma dificuldade de aprendizado, né? Que a gente chama de dificuldade cognitiva, né? Então, eu sou uma pessoa que eu procuro pesquisar as coisas. E eu observei que estava existindo uma diminuição, né, do aprendizado, assim, uma coisa que vinha ao longo de muito tempo já, que eu estava percebendo. Mas quando eu adentrei na psicologia, eu pude perceber um pouco mais, através até dos próprios estudos, né, da época, né? Então, eu coloquei no Google, perguntei por que meus alunos não estavam aprendendo. E nesse período apareceram várias respostas, né? Principalmente o próprio Olavo de Carvalho e também um professor chamado Pierre Louis Piazzi, professor Pierre. E aí o que acontece? Eu comecei a observar aquele senhor, né, falando assim com muita veemência, com muita determinação. E assim, isso me chamou muito a atenção, porque eu também sou dessa forma, assim. Eu sou uma pessoa que me conhece, muito determinante, entendeu? Quando eu tenho uma base de ideia, vou até o final e acredito sempre no meu trabalho, tá bom? E eu vi aquele homem, né, aquele homem ali falando dos professores, dizendo que os professores deveriam pagar para dar aula. E eu digo, poxa, eu vivo em escolas e não estava entendendo bem qual era a percepção dele, né? Eu não conhecia Olavo de Carvalho. Obviamente, depois, com muitos outros amigos meus também, como o professor Hernandes, que já assistia há mais tempo que eu, né? Aí a gente foi trocando ideias, eu fui entendendo o pensamento, um pouquinho do pensamento de Olavo de Carvalho, tá bom? Então, aquilo ali me deu um start muito grande, me deu uma abertura de pensamento muito grande. Eu não estava entendendo como ele era tão determinante, né? Eu não quero usar outras palavras aqui, concernente aos professores, aos pedagogos, né? E aí eu comecei a estudar, justamente fui entender o que era o socioconstrutivismo, fui entender como professores pensam, né, principalmente professores de esquerda, né, que têm um pensamento socialista, ou muitos deles comunistas. E aí eu fui observando que muitas das escolas que eu dava aula, eu via lá uma foto do Che Guevara, eu via até mesmo pessoas com canequinha do próprio PT dentro da escola. Então eu comecei a observar por que meus alunos não estavam aprendendo, tá? Por justamente essa questão do socioconstrutivismo. Olavo também me chamou muita atenção. Obviamente que eu fui estudar. Então, a partir disso, eu comecei a fazer a leitura, né? Ler os livros de Olavo de Carvalho. Eu trouxe alguns deles aqui, né? O Imbecil Coletivo, né? Que muitas pessoas conhecem. E tem esse aqui também, ó, Olavo de Carvalho, contra o psicologismo, né? Ele também falava muito da psicologia, principalmente nas camadas da personalidade, tá? Né? Ó, Aristóteles. Tem esse aqui, eu nem ainda li, ainda vou ler ainda, né? O Imbecil Juvenil, certo?
Tem outros ainda, tem outros guardados, tem um, né? Esse aqui, ó, Idiota, né? Esse é um livro clássico, né? Certo? Então, é muito importante, é assim, eu comecei a observar, né, os detalhes que ele tinha uma percepção muito ampla, né, da vivência humana, principalmente na parte religiosa também. Olavo um cara que chamou muita atenção dessa parte, principalmente da questão católica, certo? E também aqui, né, esse mais novo, né, o Jardim das Aflições, que eu comecei a ler há pouco tempo. Eu vi alguns resumos, né, porque todos esses livros aqui eu procurei estudar antes de comprá-los. Então eu percebia que o Olavo era uma pessoa diferenciada, tá certo? Aliás, não, ele é uma pessoa diferenciada porque as ideias continuarão vivas, certo? Através dos livros, através da internet. E assim, para falar de Olavo é muito complicado, porque quem sou eu para falar de Olavo de Carvalho? Eu só tenho mesmo que agradecer pelo conhecimento que ele me deu, tá? Não tive a oportunidade de conhecê-lo, né? Mas tive ao mesmo tempo, porque hoje em dia as redes sociais, ela nos beneficia, né, com essa interação, né, online, virtual. Não deixa de ser uma interação muito produtiva, certo? Principalmente para as pessoas que querem um pensamento diferenciado, tá? Do que está aí. Porque por mais que você diga que para uma pessoa alienada pelo sistema, que a coisa existem outras formas de pensar, a pessoa já está totalmente adoecida. E é o que eu percebo, principalmente no setor da educação, ao qual eu estou inserido, certo? Mas assim, as artes marciais, elas dão esse diferencial. Elas mostram o que é certo e o que é errado. Porque se você, num combate, você não treinar a técnica, não apurar a técnica, você com certeza, em algum momento, não vai ter aquele êxito, não vai ter aquele preparo, não vai ter aquela determinação. E você terminará ou cometer o erro, e aí o seu adversário com certeza ganhará de você, principalmente numa guerra, né? Numa guerra sabemos que ou você mata ou você morre, tá certo? E nós vivenciamos uma guerra, principalmente uma guerra de narrativas, principalmente uma guerra de controle social, tá? E assim, é importante a fala do professor e filósofo Olavo de Carvalho, porque ele nos mostrou o norte. Ele nos mostrou que essa turminha que está aí, doutores, muita gente metida a sabidão, ó, são pífios. Como ele mesmo dizia, né? É um cheirando o rabo do outro. Tá? E eu comecei a perceber isso. Tá? Não foi de um dia para a noite, lógico. Foi com muito estudo, com muita determinação, conversando com pessoas que já conheciam o pensamento de Olavo de Carvalho em muitas vertentes, tá? Porque ele não só era da educação, né? Ele não só era da filosofia, ele falava de filosofia, de amor, de casamento. Foi casado com a Roxane, né? Qual sempre estava lá nas lives com o sorriso dela, e assim chamava muita atenção. E a verdade, pessoal, a pura percepção da verdade. Óbvio que nem todo mundo, né, aceitou, óbvio que ninguém vai aceitar, principalmente aqueles que estavam já no comando, e estão no comando já há muito tempo, certo? Se beneficiando da nossa escravidão, principalmente escravidão intelectiva, tá? A questão até mesmo do emburrecimento programado, a qual a gente fala tanto, né? Tem um livro muito bom chamado Maquiavel Pedagogo, de Pascoal Bernardin, que fala muito bem dessa programação. Qualquer professor deveria estudar isso, tá? E talvez ele acorde um pouco para a vida. Mas assim, falando do Olavo, eu fico até sem palavras, porque ele foi o ícone, foi um exemplo
certo? De determinação, um exemplo de uma pessoa perseguida, certo? Principalmente aqui nas terras tupiniquins, onde você não pode falar mais a verdade, tá certo? Até mesmo essa rede social que a gente está colocando o vídeo, ela pode banir esse vídeo a qualquer momento, tá certo? Então, essa é a minha história com o Olavo de Carvalho. Agradeço demais, entendeu? Minhas condolências a toda a família, aos netos, aos filhos, né? São muitos, parece que são 18 netos, são 8 filhos, se eu não me engano, entendeu? E eu só estou aqui mesmo para agradecer. Muito obrigado, Olavo, por ter feito a minha vida mais límpida, mais clara, tá bom? Principalmente na minha percepção. E me ajudou muito e vai me ajudar mais ainda, tá bom? Tua leitura. E tua obra, Olavo de Carvalho, continua viva. Você continua vivo, tá bom? Em nossas memórias. Muito obrigado e